Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Você já é inscrito? Já conhece o nosso conteúdo? Então já deixa seu like aí. Não é inscrito ainda? Fique até o final do vídeo e se gostar do conteúdo, se inscreva, deixa também o seu like, ative as notificações e compartilhe. Nessa videoaula de hoje, eu vou comentar aqui algumas questões que foram reportadas com dúvidas dos alunos. Então bora lá, pessoal. Primeira questão é a seguinte, é para a gente completar aqui as lacunas. Ao término de um determinado período aqui, né, condutor que não tenha nenhuma infração, nós vamos completar aqui também o tipo de infração, né, ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração, também completar aqui o tipo de infração, que esse condutor não pode ser reincidente, será conferido o documento denominado. Qual é o documento que vai ser conferido a esse condutor? Nós vamos completar aqui também a lacuna. Então vamos lá para as opções de resposta. Primeira opção aqui, 3 anos, média, leve e permissão para dirigir. Opção B, 1 ano, grave, média, permissão para dirigir. E opção C, 1 ano, grave, média, carteira nacional de habilitação. Opção D, 3 anos, média, grave, carteira nacional de habilitação. Antes de eu falar qual é a resposta correta aqui dessa questão, né, gente? A questão aqui não deixa muito claro, né? O enunciado aqui da questão não deixa muito claro, mas esse condutor aqui, né, que está se referindo aqui na questão, é aquele condutor recém-habilitado, né? O condutor que acabou de concluir o processo de habilitação. Vamos analisar aqui, vou dar a resposta correta aqui, falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Ao término de um ano, o condutor que não tenha, esse condutor, lembrando que é o condutor recém-habilitado, né? Aquele condutor que acabou de concluir o processo de habilitação, que não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, será conferido o documento denominado Carteira Nacional de Habilitação. Então, nós temos também aí uma videoaula que fala sobre o processo de habilitação e eu comento sobre isso aqui, ó. Ao término de um ano, né, esse condutor acabou de concluir o processo de habilitação, ele vai receber um documento de habilitação denominado PPD. Esse documento ele tem a validade de um ano. Nesse período de um ano, esse portador da PPD não poderá cometer infração grave ou gravíssima e nem ser reincidente em infração média, para que seja conferido a ele esse documento aqui, né, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, o documento de habilitação em caráter definitivo. Então, no período de um ano, não pode cometer essas infrações, senão ele não vai receber o documento de habilitação definitivo, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Essa PPD que ele estava anteriormente, né, vai ser cassada caso ele cometa essas infrações aí nesse período de experiência, nesse período inicial aí de condutor recém-habilitado. Bom, passando para a próxima aqui agora, sobre a emissão sonora. É falso afirmar. Está falando aqui que nós vamos marcar a alternativa falsa. Vamos lá. Primeira alternativa, o ruído máximo tolerável é 100 decibéis. Letra B, as turbinas dos aviões a jato são uma das maiores fontes de poluição sonora. Letra B, letra C, aliás, quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, causa danos irreparáveis. E letra D, pode trazer como consequência surdez prematura. Então vamos analisar aqui as opções de resposta. Eu vou passar aqui, antes de passar, né, de mostrar qual é a opção correta, eu gostaria de comentar aqui, vou começar comentando aqui, pela letra C. A letra C aqui, ó, quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, causa danos irreparáveis. Correto, isso aqui, né, pediu para marcar a opção falsa, né? Essa aqui é verdadeira.
Inclusive, por que eu comecei por essa aqui? Inclusive, essa opção de resposta aqui é uma opção que cai muito em prova, né? A questão, às vezes, é a seguinte: qual que é o nível, né, de poluição sonora que causa danos irreversíveis, irreparáveis à saúde humana? É esse nível aqui de ruído de 120 decibéis. Então, às vezes, cai. Então, essa aqui está verdadeira, pediu para marcar a falsa. A falsa, no caso aqui, vai ser a letra A. O ruído máximo tolerável é 100 decibéis. Não, os órgãos, né, de saúde aí, eles estabelecem aí que a partir de 55 decibéis já causa danos à saúde. Então, o máximo tolerável não é 100 decibéis, né? A partir de 55 já causa danos. Então, o máximo tolerável é menos de 55, né? A partir de 55 já causa danos à saúde humana. Então, a resposta falsa é essa aqui. B é verdadeira, né? Turbina de avião é uma das maiores fontes de poluição sonora. E a poluição sonora pode trazer consequências de surdez prematura, sim, também. Essa aqui também é verdadeira. A falsa, então, letra A, confirmado isso. Mais uma questão aqui, é uma questão de sinalização. A placa A42C adverte ao condutor. Qual que é a placa A42C? É essa aqui, ó. É uma placa de advertência, né? Uma sinalização vertical de advertência. Tá, esse código aqui, gente, comentei em uma videoaula sobre questões, né, que eu comentei algumas questões aqui também, tinha questão de sinalização, eu comentei sobre isso. Esse código não precisa memorizar, né, em algumas cartilhas aí, vem esse código ainda, né, o Detran aqui de Minas Gerais, ele fornecia uma cartelinha com os códigos, a sinalização, né, a figura da sinalização, os respectivos códigos. No momento que a pessoa ia fazer a prova, quando a prova era escrita, pelo menos aqui na nossa região, ainda tem alguns locais que a prova ainda é escrita, mas então, com a prova escrita, né, na prova não aparecia a figura da sinalização, citava apenas o código. O código era uma referência para a pessoa identificar a sinalização na carteira. Com a prova eletrônica, assim que cai uma questão sobre sinalização, mesmo que cite o código, né, vai aparecer, toda vez que cair uma questão de sinalização, vai aparecer a figura da sinalização, igual a gente está mostrando aqui. Então, não precisa preocupar com esse código. Então, vamos lá. Vamos para as opções de resposta, referente a essa placa A42C. Opção A, trânsito interrompido, é isso que essa placa adverte? Vamos analisar a outra opção, pista dividida, opção B. Opção C, túnel. Ou opção D, canteiro central. Antes da gente passar a resposta correta aqui dessa questão, eu vou comentar aqui duas outras placas de advertência que são parecidas com essa aqui, que são as seguintes. Essa aqui, não me lembro o código, né? E essa outra aqui. Vamos começar pela primeira aqui. Vamos começar falando aqui da que está na questão. Essa placa que está na questão A42C. Observem que ela tem duas setas aqui. Isso indica que é a via de mão única, né? As setas apontam na mesma direção. Já nessa que eu vou comentar aqui, ó, as setas apontam em direções opostas. Isso significa que a via é de mão dupla. E na terceira aqui também, ó, a via também é de mão dupla, né? Nós temos duas setas aqui, cada uma aponta numa direção e indica que a via é de mão dupla. Então, nessa primeira aqui, que eu passei aqui, só para fazer um paralelo aqui para comentar, nós temos, o nome dela é início de pista dupla, ou seja, essa via aqui, ó, ela é de mão dupla, a partir de um determinado ponto mais adiante, ela continuará sendo de mão dupla, porém, ao invés de ter linha dividindo as mãos direcionais, nós vamos ter um canteiro central. Esse símbolo aqui representa um canteiro central. Então, vai ter um canteiro central dividindo a via, as duas mãos direcionais.
o que não é prudente o condutor fazer diante dessa sinalização? Iniciar uma ultrapassagem, né? Porque se ele iniciar uma ultrapassagem, quando chegar lá na frente, ele tentar voltar para a sua mão de direção, ele não vai poder, porque tem um canteiro central aqui. É claro, né, gente, que vai ser bem sinalizado, vai ter linha contínua antes de chegar nesse ponto aqui, onde vai ter o canteiro central, vai ter sinalização proibindo a ultrapassagem antes de chegar nesse ponto aqui. E no caso dessa outra placa aqui, dessa terceira aqui, fim de pista dupla. A via de mão dupla, né, as duas setas, cada uma aponta numa direção, via de mão dupla, era dividido as mãos direcionais aqui por um canteiro central, ao contrário da anterior, né? Era dividido aqui por um canteiro central as duas mãos direcionais, e a partir de um determinado ponto mais adiante, essas duas mãos direcionais vão ser divididas, né, por linha no centro da via aqui, dividindo as mãos direcionais. Agora voltando aqui na questão, essa placa aqui referente à questão A42C, pista dividida, a resposta correta, letra B. Nesse caso aqui é a via de mão única, né? As duas setas apontam na mesma direção. O que está dividindo as faixas, né, de tráfego aqui são linhas, né? E a partir de um determinado mais adiante, essa pista vai dividir em duas pistas. Pode ter duas ou mais faixas em cada pista aqui, vai dividir em duas pistas, né? Vai ter um canteiro e essa pista vai dividir em duas pistas. Vai continuar sendo de mão única, nessas duas pistas com faixas, todas no mesmo sentido. Então, resposta correta aqui, letra B. Essa placa, A42C, adverte que a pista será dividida. Outra questão aqui, ó. Segundo o CTB, as vias urbanas classificam-se em... chama atenção aqui que pediu a classificação das vias urbanas. Nós temos 4 tipos de vias urbanas. Então, aqui já dei uma dica aqui antes da gente ir para as opções de resposta. Primeira opção de resposta aqui, via de acesso. Vias de acesso, vias de ligação, radiais e diametrais. Opção B, vias expressas, locais e tributárias. Opção C, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Ou opção D, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Nós temos também vídeo aula aí que fala sobre a classificação das vias. Vamos lá, então. Primeira dica que eu dei, né, que as vias urbanas, aqui pediu a classificação das vias urbanas. Nós temos 4 tipos, né, de vias urbanas. Então, nós podemos descartar de cara aqui a opção B, né, que nós temos só 3 tipos aqui. A opção correta aqui, no caso, é a letra D, vias locais, vias coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Tem alguns termos aqui, ó, diametrais, tributárias, né, na letra A e na letra B aqui, que são termos meio assim estranhos, né, para a classificação das vias. Nós poderíamos confundir entre a C e a D, mas a resposta correta é a letra D. Vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Segue aqui uma ordem crescente aqui, né? Via local, a que permite menor velocidade das vias urbanas, coletora um pouco mais, né? Vai subindo aí a velocidade aí. E a importância também, né, dessas vias aqui na área urbana. Tem uma videoaula falando sobre a classificação das vias aí no canal. Ser aprovado no exame de direção veicular, próxima questão aqui agora, é a última exigência para o candidato obter sua habilitação. Então, aqui, ó, ser aprovado no exame de direção veicular. Então, aqui ainda se refere ao processo de habilitação, tá? No exame de direção veicular. A última exigência para o candidato obter a habilitação. Então, essa pessoa, né, ainda é um candidato, né, vai obter ainda a habilitação, não
obteve a habilitação ainda. Nesse exame, no exame de direção veicular, uma falta média corresponde a quantos pontos negativos? Então, aqui, vamos comentar primeiro aqui a questão, a pergunta, né? Se referiu aqui ao exame de direção veicular, a pessoa ainda é um candidato, não é habilitada ainda. E aqui, ó, nesse exame, uma falta média, falou falta, né? Muita gente vai confundir aí com infração. Infração é para condutores já habilitados. Aqui no caso aqui é condutor, o candidato ainda, né? Não é condutor ainda, é candidato. Então, no exame de direção, as faltas, né? O que ele comete lá, os erros que ele vai cometer lá no exame, são chamados de falta. Infração é para condutores já habilitados. Então, vai ser computada aí uma pontuação negativa para cada falta que esse condutor não, que esse candidato comete no exame de direção. Isso é regulamentado pelo CONTRAN, né, gente? O examinador ele vai avaliar a pessoa em decorrência dessas faltas cometidas no exame. Aí atribuir uma pontuação negativa a cada tipo de falta aí. Então vamos ver, no caso da falta média, quantos pontos que são? 2 pontos, opção A. 4 pontos, opção B. 3 pontos, opção C. Ou opção D, 5 pontos. No caso aqui, a resposta correta é a opção A. 2 pontos no exame de direção veicular. São computados pontos a cada falta que a pessoa comete no exame de direção. Essa pessoa é um candidato ainda à habilitação, está na última etapa do processo de habilitação. Então, são computados 2 pontos a cada falta média que a pessoa cometer. Existem também as faltas eliminatórias, as faltas graves. Graves, no caso, seriam 3 pontos, né? A média 2 pontos e a leve 1 ponto. Então, no exame de direção, tá? Não confundam com falta no exame de direção com infração. Infração é para condutor já habilitado. Vamos passar para a próxima aqui agora. A próxima questão é a seguinte: para se habilitar na categoria A. Essa questão também é uma questão bastante polêmica, gera muita confusão. Para se habilitar, o condutor ainda não é habilitado. Para se habilitar na categoria A, o veículo utilizado no exame de direção veicular poderá ser. Então, o veículo, para ser utilizado no exame e nas aulas também, né, de direção veicular, para a pessoa se habilitar. A pessoa ainda está em treinamento, né? No caso aqui, esse veículo vai ser utilizado aqui no exame também, né? Vamos ver aqui. É diferente do veículo, né, que a pessoa poderá conduzir com a categoria A. E depois que a pessoa é habilitada, ela vai poder conduzir com a categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas, também falo sobre isso aí, quando a gente fala lá das categorias de habilitação, né? Eu falo sobre isso em uma videoaula. Então, com a categoria A, a pessoa pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, né? Veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Agora, isso aqui é o veículo a ser utilizado no exame de direção veicular, o que está perguntando aqui. Vamos lá. Poderá ser 125 cilindradas, centímetros cúbicos, né? Poderá ser acima, aliás, poderá não, deverá, né? Outra coisa que a gente tem que atentar aqui é para o verbo aqui do enunciado aqui da questão, ó, deverá ser. Então, isso é regulamentado pelo CONTRAN, né? O veículo que vai ser utilizado no exame. Acima de 120 centímetros cúbicos, 180 ou opção D, todas as alternativas estão corretas, todas as alternativas acima estão corretas. Muita gente acaba marcando que todas as alternativas estão corretas, né? Apesar que muitas vezes essa opção aqui não é a correta, vou deixar bem claro aqui antes de a gente passar aqui a resposta, a opção correta. Apesar que, na maioria das vezes, né, quando tem lá na letra D, todas as alternativas acima estão corretas, a maioria das vezes deve ser a letra D, nesse caso aqui não é. Muitas vezes as pessoas vão marcar isso aqui, vão se confundir isso aqui. E outra coisa também que causa muita confusão é que esse veículo aqui é o veículo que está sendo utilizado no exame de direção para a categoria A, e não o que o condutor, que a pessoa vai conduzir depois que ela se habilitar na categoria A.
No caso aqui, a resposta correta é acima de 120 cilindradas. Uma outra coisa também que gera muita dúvida nessa questão aqui é porque os CFCs muitas vezes utilizam, né, o veículo 125 cilindradas. O que acontece? A resolução do CONTRAN diz que deverá ser acima de 120. Então, acima de 120, 121 em diante, né, qualquer veículo de duas rodas, né, qualquer motocicleta aí pode ser utilizada para o exame de direção para a categoria A. Acima de 120, 121, então as autoescolas utilizam muito 125, então as pessoas acreditam aí que é o 125, que na verdade não é. Outra questão aqui é a medida máxima permitida para trincas, né, no para-brisa fora da área crítica de visão em automóveis. Então, aqui, ó, medida máxima permitida para trincas nos para-brisas, no para-brisas, né, fora da área crítica. Então, trincas no para-brisa, pode. Tem que analisar isso aí, se pode ou se não pode. E outra coisa aqui, ó, fora da área crítica. Né, trinca no para-brisa fora da área crítica, pode, né, mas tem medidas específicas aí, ó, que fala medida máxima permitida, né? No fora da área crítica de visão do condutor, é permitido trincas, mas tem uma medida específica aí. Agora pediu aqui para automóveis, nós vamos ter para veículos grandes, né? E para automóveis uma medida específica. Também existe uma regulamentação do CONTRAN sobre isso. Então vamos ver aqui, ó. 20 centímetros, opção A, 10 milímetros, opção B, opção C, 10 centímetros. Observe aqui que essas duas opções são bem parecidas, né? Aqui mudou a unidade de medida, que é milímetro, e aqui é centímetro. Pode gerar confusão aí. E a opção D, 5 milímetros. No caso aqui, eu vou mostrar aqui a área crítica de visão, né? Qual que é a área crítica de visão? Tem uma ilustração aqui, ó, só ilustrativo aqui. A área crítica de visão é aquela área que está imediatamente, falando assim, a grosso modo, né? É aquela área que está imediatamente à frente do condutor. É a área crítica de visão aí do condutor. Nessa área não pode ter trincas no para-brisa, na área crítica de visão. Agora, fora da área crítica de visão, poderá haver trincas, mas com medidas estabelecidas aí, né? Tem que atender às medidas estabelecidas aí pela normatização aí do CONTRAN. Em caso de automóveis, qual é a medida permitida fora da área crítica? 10 centímetros. Cuidado para não confundir as duas medidas aqui. No caso de veículos pequenos, né, automóveis, aí 10 centímetros. Veículos grandes seria aí os 20 centímetros, tá? Então, a resposta correta aqui, letra C. Bom, pessoal, espero, né, que tenha dado aí para sanar as dúvidas dos alunos.